modelar do ponto de vista da metodologia do Health Cluster. Claro que temos o privilégio no Health Cluster Portugal e nos nossos parceiros de ter um campeão, é o professor Joaquim Murta, que é, como sabem, professor catedrático e diretor do Centro de Responsabilidade Integrada de Oftalmologia do Centro Hospitalário Universitário de Coimbra e coordenador da sua unidade de oftalmologia e também é membro da direção do Health Cluster Portugal. Portanto, a escolha da oftalmologia teve a ver com o perfil, mas também com a importância desta especialidade que vai desde a prevenção e o tratamento de doenças que são relativamente frequentes e que são debilitantes, neste caso a catarata, que foi a primeira que foi escolhida, mas o professor Joaquim Murta irá abordar a dimensão do plano que ele pretende desenvolver, que é muito para lá da catarata, e isso também nos parece que é extremamente importante. Portanto, graças, digamos, a esta iniciativa que tem uma base, que é, na realidade, a unidade de oftalmologia do Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, foi possível, o que também é de assinalar, juntar um conjunto de outras unidades hospitalares que possibilitaram a partilha de dados e a análise desses mesmos dados e os resultados que nós estamos agora aqui a apresentar. Queria dar uma palavra de agradecimento, portanto, a todos os hospitais associados neste mesmo projeto, às suas equipas e aos parceiros da indústria farmacêutica que nos têm dado o seu apoio. Claro que o parceiro tecnológico, a Prompt, teve aqui um papel muito importante e, last but not least, a doutora Joana Feijó, que coordenou do ponto de vista técnico toda esta operação, foi aqui um elemento-chave. Finalmente, queria dar uma palavra de agradecimento e de reconhecimento da nossa parte para termos tido esta janela de oportunidade de apresentar o projeto no World Economic Forum e queria, se permitem, também saudar a representante do World Economic Forum, que é a Sofia Taquinola, que é Lead of Global Health and Healthcare and Council Manager e do Global Future Council for Health, Aging and Longevity do World Economic Forum. Este projeto, como irá ser anunciado durante o webinar, vai ter também essa mesma visibilidade internacional. Sem mais demoras, eu volto a agradecer a presença de todos, saudá-los, e penso que haverá agora a apresentação de um vídeo antes de o professor Joaquim Murta fazer a sua apresentação. E muito obrigado e sejam bem-vindos. Espero que a reunião corra de acordo com as vossas expectativas. The world will spend an estimated $25 trillion a year on healthcare by 2040. This will represent a massive 150% increase since 2014 and will affect all the globe. A coordinated global effort to create a sustainable and equitable health sector through the transition to value-based systems is needed. A value-based healthcare system is about continuously improving the relationship between outcomes and costs, ensuring long-term sustainability and better health outcomes for patients. Health Cluster Portugal conceived the HCP Value-Based Healthcare Project, a transformational platform to facilitate value-based healthcare model adoption. The project is aimed at creating a rigorous and credible evaluation system, focusing on health results, namely from the patient's point of view, promoting a culture of continuous improvement with a high impact on the patient's quality of life and on national health system costs. It will serve as a reference to a clinical practice of excellence, with continuous information for clinicians and the population in general, allowing patients to make well-informed choices, and with the aim of obtaining maximum health gain. Starting by cataract surgery, VBHCAT, it aims to be rolled out to different pathologies, driving whole health system transformation in 5 years. The first annual report of the VBHCAT project has been released.
presenting the assessment results of the impact on cataract surgery on more than 11,000 patients in 13 national hospitals, public and private, as well as the steps on a strategy to rationalize costs while maintaining the quality of care from the patient's perspective. HCP value-based healthcare will drive change by integrating and spreading best clinical practices, encouraging collaboration between different health stakeholders, care provider, payments, health technology, clinical research, policies. Publishing insights on key topics such as value-based payments, cherishing technology standards for health data capture, share, and analysis. The HCP Value-Based Healthcare in Cataract Surgery was distinguished by the World Economic Forum's Global Coalition for Value in Healthcare as a global innovation hub. This distinction is awarded to the most advanced and impactful initiatives in the world that demonstrate leadership in the implementation of value-based healthcare models. Championed by public and private healthcare leaders in Portugal. Hosted by Health Cluster Portugal. Branded by Health Portugal. Muito bom dia a todos. Meu nome é Joana Feijó, eu sou a Diretora de Desenvolvimento de Negócio do Health Cluster Portugal e responsável pelo projeto que estamos a apresentar. Vamos dar então início à sessão pelo professor Joaquim Murta. Por favor, professor. Muito bons dias. Antes de mais, dar as boas-vindas a todos. Agradecer as palavras do professor António Rendas, mas fundamentalmente também queria ter uma palavra de agradecimento a um grupo de pessoas muito importante. Por um lado, o Health Cluster, que aceitou este desafio, o Dr. Salvador de Melo, o professor António Rendas e toda a direção. E, por outro lado, à direção do Health Cluster, o engenheiro Joaquim Cunha e a doutora Joana Feijó, e é um grupo de profissionais de saúde que aceitaram este desafio há 3 anos esta tarde, e que são verdadeiramente os campeões, são todos, ao contrário de terça-feira, que foram só campeões alguns, mas aqui somos todos campeões e, infelizmente, houve um envolvimento muito grande, portanto, e o meu agradecimento, agradecimento a todos, e esta distinção que tivemos e este scale-up que podemos ter vai ser fruto precisamente do envolvimento de todos. A minha apresentação vai ser eu suponho que já estão a ver a apresentação. Em relação à importância dos cuidados de saúde baseados em valor em Portugal e no mundo, e apresentar alguns dados, depois a doutora Joana Feijó fará a apresentação de mais algum pormenor em relação ao projeto em si. Como disse o professor António Rendas, em 2013 Michael Porter anunciou precisamente este novo sistema que deveria se basear nos sistemas de saúde. Não em volume, não interessa fazer 10 mil consultas, 10 mil cirurgias, interessa efetivamente ver os outcomes, os resultados em relação aos doentes, aquilo que conta para os doentes. Portanto, introduzir o doente no sistema de saúde e na avaliação de saúde em todos os seus componentes. E é isso que a gente vai falar um bocadinho nestes próximos 15 a 20 minutos. Isto é uma notícia que saiu há pouco tempo aqui, disseram que os hospitais privados, mas isto é privados e públicos, atenção, portanto esta notícia eu tirei de saúde online, mas podia ser dos públicos, é igual, porque fazemos muito adicional, no meu serviço faz-se muito adicional, mas fizeram 15 mil cirurgias do SNS em 2020. Mas verdadeiramente não há avaliação técnica. O que é que resultou para os doentes? Evidentemente os doentes, teoricamente, eles devem ser novamente avaliados nos hospitais de origem, mas a maioria das vezes não são, aparecem-nos queixas de mais diversa ordem e, portanto, a maioria dos sistemas de saúde não têm em conta o impacto na qualidade de vida e a perspectiva do doente para os quais eles devem servir.
Portanto, estes modelos em que estamos inseridos, baseados no volume, por um lado, pode levar a uma sobremedicalização. Portanto, em termos de desperdício, pode haver um aumento de desperdício e, fundamentalmente, e aqui é que e, portanto, também muito importante, podem ser utilizados tratamentos completamente desnecessários, que podem ser feitos sem qualquer complicação e que são facilmente escondidos, poderia dizer. Em função, eu acho que é o timing ideal, depois da pandemia, que estamos, espero eu, na parte final da pandemia, apesar de alguns países ainda estarem numa fase muito ativa, mas em Portugal, espero eu, que efetivamente estejamos na curva descendente. É o timing ideal para haver uma estratégia em termos de sistema de saúde diferente. Apoiada em termos digitais, e é muito importante, mas tem de haver uma transformação em relação ao sistema de saúde. E, portanto, só os sistemas baseados no valor, em termos de resultados do doente versus os custos desse sistema de saúde, é que só estes doentes, por um lado, promovem a melhoria dos sistemas ao longo do tempo, em termos de resultados e de custos, e, por outro lado, é a única maneira de haver a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde ou do Serviço Nacional de Saúde. Não há outra maneira em relação a isso, dirigido fundamentalmente em relação aos doentes. O que é a definição do valor em saúde, ou nos cuidados de saúde? Basicamente é um ratio em relação aos resultados que interessam para os doentes e, por outro lado, em relação aos custos associados em todo a prestação dos cuidados de saúde. É evidente que se os resultados forem menores, que está em numeradora, obviamente que o valor é menor. E, portanto, para medir os resultados em termos de ganhos para o doente, isto o doente tem de ser introduzido no sistema e tem de ser perguntado se eventualmente foi importante para o dia-a-dia deles, foi importante para a condição patológica de que tinham, portanto, a intervenção ou a consulta que fizeram. Isto aconselho a todos que estão interessados nesta área a ler este documento, que é um documento que foi publicado em 2020 em relação à implementação do Value-Based Healthcare na Europa, portanto foi publicado pelo AIT Health, e que eu vou resumir em 5 minutos em relação aos pontos mais importantes em relação a isso. Quais são os pontos mais importantes? Por um lado, é muito importante a recolha de dados, quer em termos da medida dos processos clínicos, quer em termos dos resultados em relação aos doentes. O benchmarking é capital e vamos ver algumas questões em relação ao benchmarking. Não é provar que somos os melhores, é melhorar o nosso sistema, melhorar, efetivamente, em termos de saúde. Em termos dos incentivos, e isto é muito importante, quem faz melhor e quem presta melhores cuidados de saúde tem de ter incentivos diferentes em relação aos outros, e isto também é importante em termos do investimento que é feito nessas unidades de saúde. Portanto, melhorar através de ciclos de melhoria contínua, clínicos, e, portanto, essa melhoria só aparece mais se eventualmente houver este ciclo, e, por outro lado, o partnership, portanto, nomeadamente com outras instituições hospitalares ou com a indústria. Portanto, para a sua implementação é preciso haver um trabalho conjunto entre os líderes clínicos e os líderes, portanto, em termos de gestão, e, portanto, compartilhando riscos. É preciso haver clínicos excelentes, eu não digo os campeões, mas clínicos excelentes e que sejam transparentes e que estejam na disposição de compartilhar os seus resultados, quer com os seus pares, quer com os doentes. E com os doentes é fundamental. Os clínicos toda a equipa estar motivada e dedicar parte do seu tempo e esforço em relação a isso, e em relação a focar numa determinada condição específica, e foi por isso que no início nos focámos na catarata, pelas razões que vamos ver. Portanto, os principais investimentos que temos de fazer é precisamente em termos de recursos humanos, arranjar um pequeno órgão de gestão, que foi o que fizemos, e aqui uma parte muito importante, e fundamentalmente no nosso projeto, particularmente importante, que era uma infraestrutura IDT, porque estávamos a lidar, estes projetos normalmente são num hospital, nós integramos 12 hospitais em rede, uns públicos, outros privados, com sistemas informáticos diferentes, e interessava integrar tudo isto em termos dos standards que nós criámos e que, obviamente, fizemos a melhoria em relação ao do iShom, que vamos ver, e aqui foi onde a Promptly apareceu e criou precisamente essa forma de integração de uma forma fácil e rápida para os médicos. Incentivos, parte de capital. E é isso que, obviamente, estamos nesta segunda fase a tentar fazer.
é precisamente o reconhecimento e, obviamente, os incentivos influenciam a parte humana, quer em termos individuais, quer em termos coletivos. Tem de haver uma variação em termos em relação aos pagamentos, em função dos resultados que obtemos, em relação à melhoria, em relação e os incentivos têm de ser em função disso. Obviamente que os incentivos económicos vão levar seguramente a uma alteração de comportamento dos profissionais de saúde e da parte da gestão, obviamente também em relação a esta parte, e tem de ser compensado todo o grupo que está envolvido nesta situação. Em termos de comunidade, portanto, a questão fundamental não é nós somos os melhores, interessa é melhorar o sistema. E, portanto, mesmo que estejamos um pouco abaixo daquilo que são os melhores, o principal objetivo é melhorar para os que estão acima e melhorar as nossas performances em termos clínicos para dar melhores resultados ao doente. Isto ativa, portanto, estimula a aprendizagem contínua através de melhoria de ciclos clínicos e, por outro lado, pode-se passar para uma nova era em termos de ensaios clínicos, que são os Registry-Based Randomized Trials, precisamente baseados em dados que são adquiridos. O Health Cluster era a estrutura ideal para este tipo de situação. Porquê? Porque fez de chapéu. O Health Cluster portanto, é uma associação privada sem fins lucrativos, e que existe em Portugal, tem 184 membros, desde universidades, instituições de investigação, hospitais, organizações da sociedade civil, etc. E foi o chapéu de todos estes hospitais. E, portanto, para nós foi fundamental, sem o Health Cluster não teria sido possível esta integração e este envolvimento de todos que vemos aqui, que são quer públicos, quer privados, e, portanto, tivemos reuniões com o Ministério da Saúde e com os privados, obviamente, e o envolvimento de todos foi fundamental. Portanto, em termos do partnership, em termos de financeiro, foi metade, em relação aos hospitais envolvidos, metade da indústria, e a indústria cada vez mais, quer em termos de materiais, quer em termos de drogas, está envolvida e quer entrar, obviamente, neste tipo de projeto. Baseámos no ISHOMA, portanto, que é uma associação também independente, sem fins lucrativos, focadas em standards. O standard, portanto, cá estão os 3 pilares em termos da instituição, que dá os cuidados de saúde, em termos do doente, e depois a coleção de dados, que é fundamental neste tipo de situação. E, portanto, iniciámos a nível da catarata. E a catarata porquê? Porque a catarata aparece sempre com a idade. Não é que aparecem os cabelos brancos, mais ou menos ruga na pele, que pode ser disfarçada, mas a catarata aparece com a idade. E hoje em dia é um procedimento refrativo. Porque a cirurgia de catarata, em determinadas situações, pode corrigir a miopia, o estigmatismo, a hipermetropia e a presbiopia, a dificuldade de visão ao perto. É a cirurgia que se mais faz em todo o mundo e, por outro lado, é a que tem, uma das maiores que tem uma relação de custo-benefício maior em todo o mundo. Vemos aqui, é completamente diferente ver a todas as distâncias, ou um indivíduo com astigmatismo, ser operado a catarata tem um astigmatismo e, obviamente, a visão está desfocada em todas as direções. Portanto, nós fomos ao Standard Set mínimo, isto publicado em 2015, do ISHOMA, mas, obviamente, com o desenvolvimento tremendo que houve da cirurgia de catarata, tínhamos de ir mais à frente. E fizemos um desenvolvimento e um upgrade com equipas conjuntas, com a minha equipa no CHUC, com muita gente do grupo CUF, com gente do São João, do Santo António, todas as pessoas envolvidas neste projeto, em termos da idade, em termos das comorbilidades, em termos da parte técnica e em termos das lentes. E daí a indústria está muito interessada em relação a isso, monofocais, tanto multifocais, tóricas quer dizer corrigir o astigmatismo ou não tóricas. E fizemos ajustamos outro tipo de outcomes, em termos, quer na parte clínica, quer na parte, em termos do PROMS, com questionários validados em relação aos doentes. E, portanto, o doente é avaliado pré-operatoriamente, durante a cirurgia e pós-operatoriamente, e é-lhe feito um questionário antes da cirurgia e depois da cirurgia. Uma das coisas que fizemos, este é o questionário, muito simplificado, com perguntas simples em termos de se consegue ler jornais, se consegue reconhecer pessoas na rua, se consegue descer escadas com facilidade, se consegue andar em ambientes irregulares com um grau de dificuldade maior ou menor. E o que alterámos foi, em relação aos 3, mudámos para 6 meses. E mudámos para 6 meses por causa das lentes multifocais. Isto era de 2015, com lentes monofocais,
portanto, esta avaliação do ISHOM, mudamos para 6 meses porque existe um processo de neuroadaptação com as lentes multifocais e é preciso 6 meses e, portanto, fizemos precisamente também esse upgrade em relação a este tipo de situação. Quais foram os desafios? Portanto, todos nós estávamos envolvidos nas mesmas condições. Combinámos que, obviamente, 80% da nossa produção em termos assistencial de cirurgia de catarata era introduzida neste sistema e, tanto benchmarking e auditorias internas e externas, com divulgação à população, e vamos ver que é uma parte fundamental. Vamos iniciar a deficiência macular relacionada com a idade, a doutora Joana Feijó vai falar em relação a isso, e era importante, como disse na parte inicial, que fosse fácil para o médico, não houvesse estamos todos a nível das consultas, das cirurgias, dezenas de consultas, dezenas de cirurgias, e o tempo é muito importante. Isto é um artigo muito interessante, publicado em 2018 no New Yorker, em que ele mostra que por cada hora que estamos em frente ao doente, passamos 2 horas em frente ao computador. E é por isso é que os médicos detestam o computador, eles odeiam o computador. Portanto, isto é um artigo muito engraçado, que aconselho-vos a ler, e portanto tinha de ser, e aqui entrou a Promptly. E entrou a Promptly precisamente criar um sistema muito rápido, e a doutora Joana Feijó vai falar um pouco em relação a isso, muito rápido, em que não há perca de tempo, e que depois no final faz-se um clique e entra diretamente no sistema informático do próprio hospital, portanto não existe problema em relação a isso. Este é o primeiro relatório, vai haver relatórios anuais em relação à parte da catarata, como haverá depois em relação à parte da deficiência macular relacionada com a idade, e chamo só a atenção, a doutora Joana Feijó vai apresentar uns resultados mais diferenciados, mas chamo só a atenção em relação aos resultados comparativamente com os resultados que existem, nomeadamente a nível do norte da Europa, onde esses é que são os verdadeiros campeões em termos de registros, e portanto vemos que os resultados, há 10% dos doentes, e é isso que estamos a fazer a avaliação, há 10% dos doentes em que os resultados clínicos são bons e os doentes acharam que não tiveram qualquer benefício em relação à cirurgia. E isto é muito importante, avaliar em relação a isso. Portanto, nós, em termos de dados, e para não haver desconfiança em relação ao sistema, quem tem os dados todos é o Health Cluster, cada um tem os dados da sua própria instituição, mas o Health Cluster é que tem os dados de toda a gente, e o benchmarking é feito pela uma empresa, obviamente tem de ser externa. E aqui apareceu, portanto, fizemos a nossa candidatura, e eu aqui um nome especial, Cristina Ditzen, que nos ajudou muito em relação à nossa candidatura, fizemos em relação ao World Economic Forum, e esta distinção foi para nós de extrema importância, e sentimos muito orgulhosos em relação a isso. Fomos reconhecidos como um Global Innovation Hub, como viram no filme inicial, são distinções que premiam iniciativas de grande impacto e avançadas nesta área do Value-Based Healthcare. Quais são isto vai nos possibilitar, quais são os nossos próximos passos? Expansão do projeto, novos centros de deficiência macular relacionada com a idade e, como viram no filme, outro tipo de patologias. O benchmarking tem de ser, obviamente, sempre transparente e haver análises e ser contínuo. A aprendizagem, porque isto leva a um processo de aprendizagem contínua, portanto isto é uma melhoria em termos da avaliação clínica. E, por outro lado, a diminuição do erro médico, que é uma coisa que nós não temos a noção. Eu dedico-me um pouco a isto, a noção dos erros médicos que existem em países, não tem a ver só com Portugal, em países dos Estados Unidos, onde fazem essa medição com regularidade, Inglaterra, etc. Portanto, é muito importante, porque vai haver uma melhoria contínua dos cuidados de saúde. Os incentivos, e isto é uma coisa que toca ao poder político, e já vamos falar um pouco em relação a isso, definir os pagamentos são baseados em função de resultados e em função não de volume, do número de consultas, do número de cirurgias, sem haver avaliação dos seus resultados e do benefício que houve para relação aos doentes. Muito importante informação e disseminação de resultados para que os doentes possam fazer escolhas onde querem, e em Portugal qualquer doente pode recorrer a qualquer instituição hospitalar. Os doentes fazerem as escolhas dos hospitais que têm os melhores resultados em determinada patologia. Haver, efetivamente, um benchmarking, tanto que se dá acesso a toda a população através de um website próprio. Uma análise económica, isto já começamos a fazer, e já vou dizer brevemente. Portanto, avaliar e incluir novas métricas, com novos, a nível da catarata, com novas, a chamada cirurgia premium, que vos falei, com as multifocais, com as históricas, com o ENA. Só neste momento no mercado, lentes multifocais e similares, existem mais de 70
no mercado, que já estão aprovadas, e, portanto, mas há umas melhores que outras. E é isso que temos, em termos de benefícios para o doente, nós temos de avaliar em relação a isso. A interação com a indústria, e a indústria cada vez mais está a vir junto a nós, precisamente porque interessa, obviamente, à indústria este tipo de partnership, e, portanto, a definição dos incentivos, quer com o Ministério da Saúde, obviamente, quer com as companhias de seguros. Portanto, esta distinção do World Economic Forum vai implementar e acelerar esta implementação. Tem de haver uma verdadeira relação entre o público e o privado, a motivação para ser pioneiros nesta área, haver, efetivamente, uma aprendizagem contínua, e cá está a mesma coisa em termos de, em relação à evolução e em relação aos resultados, em relação à catarata. Isto é só, estamos a iniciar um processo em termos de avaliação clínica com o CoLab Value for Health, e o valor da intervenção nos cuidados de saúde, quanto é que o doente custa, porque isto tem de ser feito em termos quer a curto prazo, quer a longo prazo. E na cirurgia de catarata isto tem uma importância capital. Se uma pessoa tiver uma lente multifocal, em 90 e muitos por cento das suas situações não vai precisar de óculos. Portanto, ele vai prescindir de óculos. Portanto, o dinheiro que se gasta desde o timing da cirurgia até à sua morte vai ser muito menor em termos de gasto de óculos, por exemplo. Portanto, isto tem de ser contabilizado em relação a isso. E lentes progressivas, que são muito mais caras. Portanto, isto tem de ser tudo contabilizado, e é isso que estamos a fazer, precisamente com o CoLab, quer em termos de custos diretos, quer em termos do Time Driven Activity Basic Costing, portanto, desde o princípio até ao final, mas não um final imediato, um final à distância. É preciso, isto repercute-se não só na oftalmologia, prótese da anca, portanto, que interessa fazer 10 mil próteses da anca se 5 mil ficaram coxos? Eu estou a falar isto em aspas. Portanto, os custos sociais e os custos indiretos em relação a isso vão ser tremendos. Portanto, tem de ser feita a avaliação em relação aos resultados dos doentes. Portanto, e termino o take-home message. Isto é muito importante. Nós acreditamos que a excelência é numa base diária, e é a diferença entre sermos 99,5% com sucesso ou 99,95% termos sucesso. E era isto que gostaria de dizer. Muito obrigado. Olá outra vez. Muito obrigada, professor Murta, pela sua apresentação, excelente. Eu agora vou apresentar o projeto com um pouquinho mais de detalhe. Espero não me repetir em relação à apresentação do professor Murta. Vou tentar abordar alguns temas e dar importância a alguns temas um pouco diferentes. Então vou partilhar aqui a minha tela. Durante a apresentação vou passar aqui por vários pontos, nomeadamente qual é a visão do HCP, a timeline de implementação do projeto, os bottlenecks, a importância da tecnologia, o relatório nacional e os próximos passos. O HCP olhou para este projeto como uma bandeira importantíssima para se iniciar ou para potenciar a adoção de modelos de value-based healthcare em Portugal e, portanto, criou uma iniciativa, como já foi referido, que tentasse incluir hospitais públicos, hospitais privados, de diferentes regiões do país e com diferentes formas de gerir e aplicar os cuidados de saúde. Os grandes objetivos deste projeto são, então, avaliar os resultados clínicos de diferentes hospitais portugueses, tendo em conta os outcomes dos pacientes, criar valor para o paciente, sempre no centro da equação, incitando uma cultura de autoavaliação e feedback por parte do paciente, criar valor aos pagadores, aos públicos, aos privados e à indústria, através da implementação de modelos baseados em valores e não em volume, motivar a cooperação entre a investigação clínica e a indústria, potenciando aqui a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços, e reconhecer e promover internacionalmente a excelência dos cuidados de saúde portugueses. Joana, desculpe estar a interromper, mas não está a compartilhar a tela. Não. Não. Peço imensa desculpa, erro meu. Pois é, porque era importante. Não é que seja muito... É mais agradável é importante, a tela do que a tela, apesar de ser esta costa fantástica. Ok, já está, não já? Já, agora já está. Ok.
Portanto, eu estava aqui a falar dos objetivos principais do projeto do ponto de vista do HCP. Também, como já foi referido, porque é que começamos pela catarata? O grande objetivo deste projeto é iniciar a adoção e sensibilizar Portugal para a necessidade da mudança de modelos baseados em volume para modelos baseados em valor. E, portanto, o nosso objetivo a longo prazo é haver aqui uma implementação em várias especialidades, em várias patologias, que permita o spread destes conceitos e a adoção destes novos modelos. Começamos com a oftalmologia, porque temos um grande campeão connosco, o professor Murta, como já foi referido, e porque a cirurgia da catarata é uma cirurgia, é a cirurgia mais executada no mundo, é um fato inevitável da idade, é um procedimento com um rácio custo-efetividade muito interessante para ser avaliado, sendo ao mesmo tempo um procedimento com uma elevada variabilidade nos resultados e também com uma elevada ineficiência. E, portanto, pareceu-nos ser um excelente caminho de início. O HCP, então, começou a trabalhar na constituição do ecossistema que nos permitiu chegar ao ponto em que estamos e, portanto, tudo começou com este ter sido reconhecido por nós como um projeto muito importante e ter sido apresentado ao Ministério da Economia no documento Pacto Saúde mais Valor como uma iniciativa bandeira para Portugal e do quem recebemos a total colaboração e total apoio. Seguidamente passamos para a fase de reunir quem poderiam ser as entidades prestadoras de cuidados que poderiam fazer parte deste consórcio e houve aqui um lapso, nós neste momento somos 13 entidades, são 7 públicas, o Hospital de Braga, o Hospital de São João, o Centro Hospitalar do Porto, o CHUC de Coimbra, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, o Centro Hospitalar de Lisboa Central, e depois privadas, e o Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto, e depois privadas temos 5 unidades do grupo José de Melo Saúde e a unidade de Oftalmologia de Coimbra. E, portanto, com estes 13 parceiros, começamos a trabalhar toda aquela componente clínica que o professor Murta já referiu, que foi a adequação do dataset da catarata do Heidsholm para a nossa realidade portuguesa. Trouxemos então para o consórcio uma componente fundamental, que foi a componente tecnológica. A recolha de dados, quer os clínicos, quer os dos pacientes, portanto os Patient Outcome Reports, são exaustivos e têm que ser metodologicamente recolhidos. Para isto é essencial introduzir aqui a automatização do processo. E para isso fomos encontrar, junto do Heidsholm e da plataforma tecnológica do Heidsholm, um parceiro português, uma startup, a Prompty Health, que estava já a trabalhar nesta questão da informatização de questionários para o paciente e clínicos que permitissem depois a avaliação para modelos de value-based healthcare. Começamos a trabalhar com a Promptly, tem sido um caminho muito interessante de desenvolvimento nestas duas áreas da cirurgia da catarata e da DMI, e eu já mais à frente vou dar algum detalhe sobre esta plataforma. Contactamos a indústria, que é um stakeholder importantíssimo neste tipo de projetos, quer do ponto de vista do suporte financeiro, mas claramente do ponto de vista da estratégia e de compreendermos como podemos melhorar a prestação de cuidados, a adoção de novas lentes, neste caso, ou de novos medical devices ou novos fármacos. Porquê é que usamos o dataset do Heidsholm? Por ser o mais reconhecido mundialmente na cirurgia da catarata, por ter uma implementação já vasta, mais de 73 sites, e existem 3 registros mundiais já a utilizar, da cirurgia da catarata já a utilizar o Heidsholm, porque recolhe fatores muito importantes no impacto da qualidade de vida do paciente, e porque tem uma timeline simples e interessante, embora tenha sido adaptada, como já foi referida, para os 6 meses de pré-operatório. A Promptly, fundamental aqui, fez esta informatização dos datasets para plataformas móveis ou fixas, ou seja, neste momento
Os questionários podem ser preenchidos num telemóvel, num iPad, num tablet ou no computador, quer pelo paciente, quer pelo médico. Portanto, tem vários níveis de acesso, desde o paciente ao médico, ao chefe de equipa e a quem analisa os dados. Tem as componentes de recolha de dados e a componente de análise de dados, com emissão de reports para cada hospital e reports nacionais para o projeto, que deram origem a este relatório que vamos falar a seguir, e é uma tecnologia que adopta os maiores e os mais reconhecidos standards mundiais. Olhando agora para a jornada de implementação do projeto. Tudo isto se iniciou em 2017, no fundo a conceptualização do projeto com estes stakeholders que falamos. Em 2018 tínhamos a primeira versão da plataforma da Promptly, na cirurgia da catarata. Durante 2019 estivemos a recolher maioritariamente em 3 centros e chegamos aos 5.000 pacientes incluídos. Foi crescendo para outros centros e em 2020 conseguimos ter o primeiro relatório nacional, que inclui 12.000 pacientes. E vamos agora, em 2021, em setembro de 2021, arrancar para a implementação da degenerência macular relacionada com a idade e também para a análise de custos, quer da cirurgia da catarata, quer da DMI. No final de 2021 e nos próximos 5 anos, o nosso objetivo é iniciar o benchmarking internacional para estas 2 patologias e começar paulativamente a incluir novas patologias e novas especialidades neste projeto Value-Based Healthcare, que neste momento é só VBH-CAT, será VBH-CAT e DMI, e em 5 anos gostaríamos de conseguir introduzir 3 novas especialidades por ano, e desta forma fazer aqui o alargamento e a expansão do projeto. As especialidades que estamos a pensar, estamos ainda em fase de brainstorming, serão provavelmente em volta da insuficiência cardíaca, diabetes e por aí. Tem sido um desafio, este projeto tem sido um verdadeiro desafio, mas temos conseguido com bastante resiliência os nossos objetivos. É preciso olhar aqui para 3 pilares fundamentais, é o commitment essencialmente, portanto existe uma visão, mas é preciso fazer o engagement dos stakeholders e obter o commitment destes diariamente. É a gestão deste projeto de multi-stakeholders e é conseguir o aumento da recolha de dados para os tais 80% da produção de cada hospital. É um dos grandes desafios. O outro é os dados, é a recolha de dados automatizada, é ter dados de qualidade e fiáveis, ter uma amostra de dados que se adapte à nossa realidade portuguesa. É também continuar a preencher todas as necessidades éticas de recolha de dados, introduzir aqui a questão da análise de custos para além da análise clínica e como disse, chegar a 80% da produção da cirurgia na catarata. A tecnologia tem sido um grande apoio e sem esta componente penso que não seria possível ter esta escalabilidade e manter o crescimento deste projeto. Como referi, no final do ano passado, início deste ano, libertamos o primeiro relatório anual. É um relatório que inclui mais de 11.000 pacientes. Tem as características sociodemográficas da população de pacientes é comparável com outros relatórios e outros registros europeus. Como resultado de recolha de dados, tivemos um follow-up em termos de CROMs de cerca de 63% e 52% nas PROMs. Os resultados demonstram que 85% dos pacientes
melhoraram a sua tinham tinham uma má acuidade visual antes da cirurgia, que nem lhes permitia ser possível conduzir, por exemplo, e após a cirurgia 94% dos pacientes tinham uma capacidade visual maior ou igual a esta, sendo que 78% dos casos chegaram a uma acuidade visual denominada normal. 98% das cirurgias decorreram sem complicações, houve 3 casos de infecção relacionada na cirurgia, provavelmente endoftalmites. O uso de lentes multifocais e tóricas notou-se e ficou patente que em Portugal é maior que nos outros países da Europa, o que revela aqui um KPI muito interessante em termos de qualidade de prestação de cuidados. E os pacientes, como eu disse, completam os questionários após a cirurgia, que lhes permitem aferir a capacidade de executar as atividades da vida diária, e 89% reportaram uma significativa melhoria na execução das atividades da vida diária, o que nos deixa bastante satisfeitos com a qualidade de cuidados prestados. Falta-nos agora olhar então para a vertente dos custos e fazer aqui a equação do Value-Based Healthcare. Muito importante para nós foi, no final do ano passado, também início deste ano, termos sido reconhecidos pelo World Economic Forum, pelo Global Coalition for Value in Healthcare, como um dos 4 hubs de inovação. E o que é isto? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso projeto, o projeto português, foi reconhecido como sendo um demonstrador, uma prova de conceito que pode servir para internacionalmente demonstrar a outros países como se pode iniciar a implementação de modelos baseados em valor. Os próximos desafios, passos. Estamos aqui no ano número 2 da implementação em grosso. O grande objetivo é fazer aqui o scale-up da recolha de dados, aumentar o número de entidades e de hospitais que fazem parte deste consórcio e iniciar o benchmarking internacional. Trazer a questão da análise de custos, o modelo, e começar a tentar criar aqui modelos de financiamento baseados no valor. É um desafio também para nós o financiamento do projeto, portanto, os recursos humanos, a componente da plataforma de tecnologia de recolha de dados e de análise de dados, e, portanto, a criação deste modelo e a posta em prática deste modelo de financiamento do projeto é também uma dos nossos focos este ano, e, claramente, a implementação da próxima patologia de degenerescência macular relacionada com a idade. Contamos que no final de 2021, à imagem deste ano, termos o segundo relatório nacional e ter já incluído a componente de custos e também ter já uma visão de benchmarking internacional. Nos próximos 2 anos, como referi, o objetivo é criar aqui uma framework que permita o escalonamento para diferentes especialidades e introduzir 3 novas especialidades por ano. E termino aqui a minha apresentação sobre o projeto, espero não ter repetido muito o que o professor Murta disse, estou à disposição para aqui no chat tirar qualquer dúvida. E agora passo para a apresentação da mesa seguinte. É uma mesa redonda em que se vai abordar o tema da importância da tecnologia na implementação do Value-Based Healthcare e os seus desafios. Nesta mesa vão estar presentes o Dr. Miguel Raimundo, oftalmologista do CHUC, o Dr. Nuno Alves, médico oftalmologista da CUF, o Dr. Pedro Ramos, CEO da Promptly Health, e o engenheiro João Paulo Leal, peço desculpa, responsável pela implementação de Value-Based Healthcare no grupo CUF. Passo a palavra ao engenheiro João Paulo Leal. Muito obrigada, até já. Muito obrigado, Joana. Bom dia a todos. Vou aproveitar para ir partilhando o meu ecrã. Gostaria de começar por agradecer desde já o convite ao Health Cluster para
fazer esta breve introdução à mesa redonda. Penso que já consigam ver o meu ecrã nesta fase. Conseguem ver o meu ecrã? Sim. Sim. E, portanto, no fundo, lançar aqui o mote à discussão sobre aquilo que é a importância da tecnologia na implementação de Value-Based Healthcare. Alguns desafios, obviamente, que estão inerentes a estas implementações, mas também aquilo que são os aspectos positivos ao utilizar a tecnologia para apoiar este processo de Value-Based Healthcare. Nesse sentido, a ideia passa por recordar um pouco aquilo que são, no fundo, os princípios ou aquilo que são os objetivos globais do tema de Value-Based Healthcare. No fundo, a medição daquilo que são os resultados balizados pelos custos da prestação de cuidados de saúde têm por trás de si vários aspectos que são importantes e são relevantes para aquilo que é a medição de valor. E, no fundo, falamos de várias linhas de ação que tocam com a lógica de medir a atividade clínica de uma forma holística, introduzindo componentes de processo, daquilo que é a prestação de cuidados, componentes de resultado clínico, os custos, mas também e acima de tudo aquilo que é uma perspectiva de medição de resultados por parte dos doentes e aquilo que é uma participação ativa por parte dos doentes na perspectiva de resultado clínico. E nesse sentido, há aqui uma componente grande e nova, que são os Patient Reported Outcomes, que devem ser tidos em conta para este numerador da equação de valor. Obviamente, inerente também a esta medição de valor, existe aqui uma lógica de reorganização dos cuidados de saúde, daquilo que é uma perspectiva centrada na patologia e menos naquilo que possa ser uma organização mais clássica por especialidade. Esta reorganização tem em si também, no fundo, exigências e, obviamente, a tecnologia pode e deve ser uma alavanca para que isso corra da melhor forma possível. No final do dia, e a perspectiva de monitorização não pode, no fundo, servir apenas para uma lógica de recolha de dados que depois não sejam utilizados. Efetivamente, o que se pretende com a medição de valor em saúde caminha para uma lógica de melhores práticas, uma lógica de comparação entre centros, uma lógica de benchmarking que nos leva a todos, enquanto sistema, a melhorar aquilo que é a prestação de cuidados de saúde, com base em evidência, com base naquilo que são resultados que são abrangentes. E, portanto, no fundo, a tecnologia pode e deve tocar em vários aspectos daquilo que é a medição de valor. Efetivamente, nós falamos na tecnologia em vários pontos da cadeia de medição de valor. A tecnologia que é utilizada naquilo que é a prática clínica para facilitar esta recolha de informação, como falava tanto a Joana como o professor Murta ainda há pouco, informação que é inscrita pelos profissionais de saúde, pelos médicos, pelos técnicos. Temos então aqui vários pontos de entrada de dados, também eles junto do doente, que podem ser feitos de forma mais remota ou mais presencial, e mais uma vez a tecnologia é fundamental para garantir essa dupla possibilidade. E depois, acima de tudo, começa então um circuito que, apesar de estar apresentado aqui numa lógica muito linear, é um circuito que se pretende repetitivo, numa lógica de alguma forma de melhoria contínua e de uma avaliação que é recorrente em termos de resultados. E aí, a análise de dados, aquilo que é a perspectiva de definição de boas práticas e de melhoria contínua, objetivos concretos à volta dos resultados ou da medição de valor é fundamental. E depois, como falei já ainda há pouco, a normal comparação entre centros numa perspectiva, como dizia o professor Murta, não de definição de quem é o melhor, mas antes de podermos definir uma meta, um objetivo comum de melhoria contínua e de comparação entre todos para a disseminação de boas práticas. No final do dia, não menos importante, há aqui uma componente também de multi-stakeholder que envolve também componentes de negociação, seja numa perspectiva da indústria enquanto fornecedor de dispositivos, seja numa perspectiva das entidades pagadoras e, portanto, no fundo, o fecho deste ciclo também tem que ter em conta a componente de custos e aqui falamos naquilo que pode ser uma lógica de valor com um triplo objetivo. Efetivamente, o que pretendemos todos é uma lógica de ter a tecnologia a apoiar a lógica de medição de outcomes para melhores resultados clínicos para o doente, aquilo que é uma lógica de melhor satisfação também por parte dos doentes, maior satisfação que pode vir numa lógica da prestação de cuidados de saúde direto, obviamente, que é esse o ponto, mas também uma maior satisfação na perspectiva de ter mais informação, de ter uma maior participação neste circuito da prestação de cuidados. E, por fim, aquilo que é um objetivo global, que o conceito VBH também traz, que é de conseguir os melhores resultados ao melhor custo. E, portanto, no fundo, a cola para todos estes pontos onde o VBH pode e deve ser tido em conta é a tecnologia. E, efetivamente, quando olhamos para a lógica de medição de resultados em vários hospitais ou vários centros, aquilo que é a recolha de dados exaustiva que é necessário para este fim, e também estas iniciativas como a que apresentamos hoje aqui em conjunto, de medição de resultados multicêntrico,
efetivamente a tecnologia tem que ser um enabler para isso e, portanto, eu passava de alguma forma também à discussão com a mesa e desde já ter aqui alguns pontos que possam ser úteis. Começar pelo Dr. Nuno Alves, no fundo, para podermos de alguma forma ouvir a sua opinião em que é que a tecnologia pode de alguma forma apoiar este processo. Dr. Nuno, por favor. Olá, bom dia a todos. Permita-me apenas 30 segundos para que dê os parabéns e agradecer à Health Cluster Portugal, portanto, a promoção e o desenvolvimento deste projeto. Agradecer a coordenação do professor Murta na área da oftalmologia, que foi fundamental para, numa ideia que surgiu em 2017, tornar agora aquilo que é neste momento um projeto nacional. E também a todos os stakeholders que perceberam a importância, o alcance e a validade deste projeto para a oftalmologia portuguesa e para o próprio país. Em relação a este ponto específico, que é a tecnologia, e permitam a mim que fale mais na perspectiva do utilizador, do médico, muito se trabalhou ao longo destes anos. Neste momento estamos numa plataforma bastante eficaz, tanto na ótica do paciente como na ótica do médico, no registro de dados. E tem sido trabalhada, como o professor Muta falou e a doutora Joana falou, ao longo destes anos, para sermos mais eficazes na análise dos dados e extrairmos mais conclusões daquilo que são os dados que são continuamente colocados. Mas há aqui um desafio que continua em cima da mesa e é diário. O professor Murta falou no fator tempo. Se há um bem precioso para os médicos é o fator tempo e o tempo clínico, o tempo que permitem investir na relação com o doente, investir no pensar o diagnóstico, na terapêutica e no planeamento dessa cirurgia, e é daí que resulta o melhor outcome. O outcome começa aí, começa na relação com o doente, no pensar na cirurgia e na estratégia e na sua execução. Portanto, nós continuamos a ter que manter o foco do médico e do seu tempo na relação que tem com o doente e na cirurgia que vai fazer, neste caso, na cirurgia de catarata. E acho que o desafio ainda continua a existir e é diário, que é na articulação destas plataformas de registro de dados com todas as outras plataformas de tecnologia que no nosso dia-a-dia nós temos de ter relação. Tanto no processo clínico individual e que cada instituição tem, na própria visualização dos exames de diagnóstico, na prescrição, e esta articulação é fundamental para que o médico não sinta que, estando neste projeto, veja-o como um fator disruptor daquilo que é o seu tempo clínico. Não há dúvidas nenhumas que os médicos que iniciam este projeto e este processo são os elementos fundamentais, porque se o médico não inicia o registro clínico, não há dados para analisar, e teremos que manter essa motivação e esse dinamismo. E reside aí um dos fatores-chave, que é individualmente e em cada instituição articularmos melhor e cada vez melhor as ferramentas que temos disponíveis do ponto de vista tecnológico internas com aquelas que neste momento são importantes, que continuamos aqui a alimentar neste projeto nacional. E era este ponto-chave que gostaria de depois lançar aqui para a discussão. Muito obrigado. Muito bem. Eu aproveitava, dado o ponto de vista que temos mais clínico, passou de utilização com base naquilo que é a perspectiva clínica, não deixava de aproveitar a oportunidade de perguntar ao Dr. Miguel. Efetivamente também temos aqui a participação do doente e de que forma é que esta forma de medir resultados e a tecnologia que é utilizada para esse fim pode também alterar não só a prática clínica, mas também aquilo que é a participação do doente. Gostávamos de ouvir a sua perspectiva, por favor. Antes de mais, obrigado pelo convite a participar nesta sessão. Realmente, colocar o doente no centro dos cuidados é obviamente o objetivo deste processo, e isto é sempre fácil de dizer, às vezes na prática não é tão fácil de implementar, mas acho que sem dúvida neste projeto tivemos um cuidado particular nisso. Primeiro porque desde logo medimos resultados na ótica do doente com os questionários, e ainda que tenhamos uma população idosa, muita dela infra-excluída, há maneiras, e nós conseguimos fazer isso, por exemplo, no âmbito da nossa consulta, utilizando pequenos tablets já pré-configurados que só abrem diretamente para o questionário, e ao próprio doente ou ao seu acompanhante conseguem responder facilmente, ou até como solução de completo backup, utilizar um questionário em papel que depois é introduzido na plataforma por um membro do staff. E envolver o doente, como o Dr. Nuno Alves disse, não é só isto, ou seja, isto permite que nos doente dê ou alimente o sistema com informação do seu resultado clínico, também é claro melhorar a relação, e nesse aspecto
há que pensar que este projeto vai nos dar as armas para perceber, como o professor Humberto estava a dizer, porque é que há 10% dos doentes ficam insatisfeitos. E para termos noção dessa realidade, o primeiro passo é, sem dúvida alguma, medi-la e esta vem um bocadinho também naquela questão da oportunidade de melhoria. A melhoria pode ocorrer a nível individual, institucional ou até de investigação mais global, mas há uma coisa muito importante no médico que é o nosso próprio viés. Nós temos um viés muito grande em que tendemos a exagerar os nossos sucessos e a minimizar as situações que correram menos bem aos nossos insucessos. E quando nós aplicamos uma metodologia mais uniforme para avaliar estes casos, mesmo a nível individual, conseguimos obter um melhor resultado. E depois, quando puxamos também os Patient Reported Outcomes, nós conseguimos perceber, efetivamente, se a nossa intervenção, que na nossa ótica até pode ter corrido muito bem, se traduz num ganho de valor. E lá está, tem que continuar a haver tempo para conversar com o doente, mas isto é uma oportunidade muito interessante para conseguirmos, no fundo, dar os instrumentos, ou seja, para o doente sentir que a sua opinião conta, para que não necessariamente no seu caso individual, mas que no futuro o cuidado individual vai melhorar cada vez mais e vai ser cada vez mais personalizado. E, efetivamente, estamos sempre aqui a jogar um bocadinho é um jogo difícil, estamos a tentar transformar a complexidade de um caso individual, de uma relação médico-doente, uma situação clínica específica, e estamos a tentar transformá-la em algo que conseguimos captar, com números e com variáveis, e, portanto, este estado de transformar, obviamente que se perde sempre alguma coisa no caminho, mas tentamos perder o menos possível para tentar fazer uma representação fiel da complexidade clínica, que é uma intervenção cirúrgica, que tem um pré, que tem um pós e que tem repercussões importantes para a qualidade de vida do doente. Muito bem. Efetivamente, temos a visão clínica, a visão do doente, certamente conjugar ambas e depois, acima de tudo, conseguir aquilo que é um objetivo maior de comparabilidade de resultados, tem aqui desafios que também a própria tecnologia tem que atravessar. Aí, Pedro, gostava de ouvir a perspectiva. A Promptly já foi, por algumas vezes, referenciada como um fator determinante para o sucesso deste projeto, e a tecnologia que utilizamos, efetivamente, à data de hoje, é relevante nesse sentido. Para este benchmarking, para esta agregação de dados que é necessária para depois efetivamente haver medição de resultados e comparabilidade, há muitos desafios que foram ultrapassados. Gostava de ouvir a tua opinião, por favor, sobre este ponto e como é que, de alguma forma, fomos trilhando caminho em conjunto como grupo de trabalho, tendo como base a tecnologia da Promptly. Claro. Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. E se calhar eu corrigia-te um bocadinho, João, ao dizer que eu acho que determinantes foram os hospitais e as equipas que abraçaram o projeto desde o início, e esses é que foram os grandes obreiros ou estão a ser os grandes obreiros do projeto. Bom, eu, refletindo um bocadinho sobre o que tem sido estes últimos 2 anos, eu diria que a nossa iniciativa em Portugal, eu penso que espelha bem o que tem sido, o que a experiência internacional já nos mostrava quando nós iniciamos o projeto, nomeadamente no contexto nórdico, tem registros nacionais já mais sólidos, não é? O professor Murta há pouco referiu os Registry-Based Randomized Trials, que já são muito utilizados nestes registros, ou com base nos dados destes registros, e que é que estas iniciativas que nós iniciamos também não são one-off, não é? Elas fazem parte de um processo de aprendizagem e de melhoria contínua, incremental, de buy-in das diferentes organizações, das equipas, até dos próprios doentes, e que isso leva algum tempo, envolve alguma resiliência e requer alguns componentes que, não sendo impossíveis de fazer sem as tecnologias ou sem novas tecnologias, elas acabam por ser, se bem implementadas, acabam por ser facilitadoras deste processo. E eu diria que para o benchmarking em particular, acho que há 4 pilares em que elas podem ajudar. 2 ou 3 deles, eu acho que se calhar todos já foram um pouco falados, mas eu diria que são possivelmente estes 4. Por um lado, permitirem a automatização, não é? Permitirem reduzir o burden sobre as equipas, que o Dr. Nuno Alves falou há pouco, não é? Hoje fala-se bastante até do quadruple aim, não é? Um foco importante no bem-estar das equipas também. Parece-me que ninguém discorda aqui que
se queremos ter mais dados que permitam este benchmarking, que permitam até novos modelos alternativos de remuneração, esta vontade não pode ser à custa de mais trabalho das equipas, não é? E aí a tecnologia pode ajudar ou deve ajudar se conseguir automatizar, se conseguir fazer interoperabilidade de sistemas. Eu acho que é um trabalho que até pela forma como eu comecei, é um trabalho que não é one-off, é um trabalho contínuo, mas eu acho que do nosso lado e de todos os que temos estado na equipa mais de gestão do projeto, é muito clara essa necessidade. Por outro lado, esta automatização também se mostra pela capacidade de conseguirmos dar feedback dos resultados continuamente às equipas, até aos próprios doentes e até gerar relatórios dos resultados como tivemos no final do ano passado, e isso novamente facilitar aqui um bocadinho o buy-in de novos hospitais, de novas equipas que se sentem mais estimuladas a participar ao verem os resultados do seu trabalho. Portanto, a automatização parece-me um ponto em que a tecnologia acaba por facilitar. Depois, a escalabilidade, não é? O professor Murta referiu isso no início. Penso que projetos como este que estamos a fazer mostram que uma organização de saúde que quer iniciar esta jornada não pode fazer sozinho, não é? Isto não é um jogo isolado, isto não é uma iniciativa em que seja eu voltado para mim mesmo, acho que é um contrassenso. E estes modelos sejam mais voltados para o financiamento, sejam mais voltados para uma melhoria contínua da prática clínica, eles têm que ser feitos em colaboração, sejam com outros hospitais, ou com pagadores, ou com a própria indústria. E para tal, este elemento de escala, a tecnologia permite que se consiga escalar para mais hospitais rapidamente, não é? E acho que é também um desafio da nossa iniciativa, conseguirmos começar a abraçar mais hospitais, mais doentes, aumentar o volume dentro de cada doente, e acho que isso a tecnologia pode aumentar, pode facilitar. Acho que é relativamente óbvio que um modelo baseado em pen and paper não escala para volumes do que falamos normalmente em catarata e em outras patologias, portanto, penso que aqui a escalabilidade é muito importante também. Depois, a confiabilidade da informação, não é? A trustworthiness do que estamos aqui a falar. Eu acho que nós conseguimos, através de campos, desde logo, informação estruturada. Parece incrível que isto seja uma realidade no nosso projeto e não aconteça em muitos outros lados, mas nós não temos informação desestruturada na nossa base de dados, não é? Praticamente. E só assim, e também com a validação da qualidade dos dados, é que nós conseguimos fazer o benchmarking interno, neste momento fechado, e até publicamente um benchmarking com outras organizações, utilizando a tecnologia para garantir a qualidade dessa informação e a comparabilidade com outros registros. Por fim, eu deixaria para o fim aquilo que eu acho que ainda é um desafio que estamos a começar a vencer, que é sofisticar mais ainda as nossas análises, não é? Nós acho que até entre nós dizíamos que o relatório é um primeiro passo, mas há aqui muitas subanálises, muitas análises mais refinadas que queremos começar a fazer, que para isso só modelos analíticos avançados é que vão conseguir começar a permitir fazer isso, permitir fazer clusterização, permitir fazer ajustes de risco, modelos que sejam explicativos e cientificamente robustos, não é? E que permitam até informar propostas de modelos alternativos de financiamento. Por isso, acho que qualquer proposta, seja para o setor público, seja para o setor privado, que beba destes dados de resultados, tem que garantir que os dados, por um lado, são confiáveis, como eu disse há pouco, mas por outro lado que estas análises sejam análises avançadas, que tragam aqui vários elementos para esses modelos alternativos. Acho que é isso que nós hoje em dia conseguimos fazer, que nós hoje em dia estamos a começar a fazer até no contexto deste projeto. Penso que no nosso caso é interessante vermos que uma iniciativa que até com 2 anos, e já temos publicado aqui os relatórios públicos, com benchmarking com o registro sueco e com o registro europeu,
que acaba por já nos colocar um bocadinho na dianteira até do que se está a fazer de bem nesta área, não é? Porque, por exemplo, na Suécia há 180 registros nacionais e que eu saiba, do que eu conheço, temos meia dúzia ou uma dúzia de relatórios públicos que são sólidos, com um benchmarking ajustado, como nós estamos a fazer. Portanto, acho que isso também dá-nos aqui um bocado, acalenta-nos aqui um bocadinho o trabalho que estamos a fazer e para o qual aqui a tecnologia ajuda neste tipo de análise, neste tipo de benchmark. Sem dúvida. Obrigado, Pedro. Efetivamente, e tentando de alguma forma fazendo o apanhado daquilo que são estas opiniões sobre a tecnologia, acho que estamos exatamente nesse ponto. Houve aqui uma base de trabalho em que a recolha de dados, aquilo que era o setup necessário para fazer esta monitorização e trazer o valor para a discussão está a acontecer. É um caminho evolutivo, sem dúvida nenhuma, mas estamos a chegar a um ponto interessante que muitas vezes partilho internamente na CUF com as equipas de trabalho, que é temos que começar a dar esta base como adquirida. Portanto, se os processos estiverem bem desenhados e se houver efetivamente o alinhamento para esta recolha de informação, temos que dar o passo seguinte e temos que partir para a lógica da discussão à volta de resultados e tudo o que isso nos pode proporcionar. Obviamente, todas as questões de ajuste ao risco e tudo o que vem a seguir, a tecnologia tem que estar na base para podermos fazer um trabalho sério, como tem vindo a ser feito, e também sólido para termos as fundações concretizadas. Nesse sentido, obrigado aos três pela vossa opinião e devolvi a palavra à Joana Feijó. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes nesta mesa pela interessante discussão. Passo agora a apresentar então a Sofia Aquinola, responsável pela Coalition for Value in Healthcare do World Economic Forum, que nos vai trazer aqui uma visão do que é esta coalition e quais os objetivos de implementação destes hubs de inovação. Por favor, please, Sofia, take place. Thanks very much, Johanna. I'm just 1 second about to share my screen. Okay, we are seeing it. Okay, that's perfect, great. So I just want to start first of all by saying, thank you to Elcler Costa Portugal for giving this opportunity to the World Economic Forum to be able to present on the work that we are doing. So really thank you to Elcler Portugal and to everyone that I've spoken before. I really enjoyed listening to what you talked about, and it's really what we are trying to achieve at the World Economic Forum with the work that we are doing with the Global Coalition for Value in Healthcare. So as some of you might not be aware of the World Economic Forum, so I would just like to start with a quick introduction of what the World Economic Forum is. So the World Economic Forum is an international organization for public-private cooperation, and our mission is to improve the state of the world. And we do that by bringing together key stakeholders of the global society to shape the future. And I think that is what we have also done with the work that we're doing with the Global Coalition for Value in Healthcare. So at the World Economic Forum, our journey in value in healthcare actually began in 2016 when we formed a partnership with Boston Consulting Group. And we were basically listening to what was being talked about in terms of the healthcare space about, there's this new concept of value-based healthcare. Everyone is excited about it, but no one knows how to do it. So for us, and that's one of the things we always try to do at the World Economic Forum, is to think ahead. What is the future going to look like, and how can we transform the health and healthcare system? So as I mentioned, in 2016, we formed this collaboration with Boston Consulting Group. And what we did in the first year of that project is, which we call laying the foundation for health system transformation, is to look at what currently exists in the health system. And our goal is to really demonstrate that value-based healthcare is necessary for us, for the vision of the future of health. So in the first year, which you probably see on your screen, you see sort of what we kind of a red cross. And we developed that together in the first year with Boston Consulting Group, BCG, and we call that the enablers framework. So these are the 5 enablers that's very important as we start to transition towards a value-based healthcare system.
So one is informatics. We need to be able to collect data. We need to know how to collect that data and how to use that data and make that data widely accessible. Payment, how do we shift from the current model where we pay for volume, but to where we actually start to think of how do we pay for value that matters to the patient and how to look at the cost of providing those. Then benchmarking, as we're able to collect data, the more data we're able to collect, then we can start to use that information to be able to use one for continuous improvement, for predictive analysis, and eventually help us to get to a more personalized and precision care. Then we have the delivery organization, also integrated practice model, which we also need to shift the way where we sort of administer care right now, where it's so siloed, where the patient will have to go to several different people. But how can we bring all the practitioners that are going to be involved together and work with the patient, and then that way they work with the individual throughout their pathway, so no longer siloed care. And of course, for all of this to happen, it needs to happen in a policy framework that actually supports and make this a reality. So this is what we developed in the first year. In the second year of the project, which we call Mobilizing Stakeholders for Health Systems Transformation, was, so now we've developed this great framework. How can we start to put it into practice, and actually, what does it mean in the real world context? So what we did was, we did 2 demonstration projects. One was on type 2 diabetes in Ontario, Canada. The second was on heart failure in Atlanta, Georgia, the United States. So for us, it was really important that we do this demonstration project to see how this would be implemented. What are some of the opportunities and what are the barriers to those implementation? Who are the people in the ecosystem? Who are the stakeholders? In the third year of the project, which we call Accelerating the Pace for Health System Transformation. So from what we learned from our first year to the second year, we started to think, okay, what is really needed to be able to transition and transform the healthcare system would be to actually create a learning ecosystem. So that led to the creation of the Global Coalition for Value in Healthcare, which we launched at our annual meeting in Davos in 2019. And the goal of the Global Coalition is basically to create a global learning ecosystem that can make all these examples of the likes of Health Cluster Portugal available to the wider public to actually see that, okay, you have institutions, organizations, systems that have been able to implement value-based healthcare, and they're being successful. So how can we learn from these best practices? So really that is our goal, to be able to get global examples of where this has been implemented and make that widely accessible to the public. So for us, as I think one of the presenters already mentioned that when it comes to value-based healthcare, you cannot do it alone. It has to be done with partnership. So this is something that we also recognize with the work that we're doing. Partnership is important. Peer-to-peer collaboration is important. And it's also important that we're able to establish network like we do with the Global Innovation Hub at the World Economic Forum, where then we're codifying best examples of the likes of Health Cluster Portugal and make that widely accessible, and creating that knowledge, creating case studies, making this knowledge really accessible to the public, because this is how we're actually going to be able to transform a system and see value-based healthcare being implemented at scale. So to also help us with the work that we do at the World Economic Forum, we have our executive board. And our executive board provides strategic guidance to the work that we do with the Global Coalition. And for us, with the executive board, it's also important that we have a diversity and wide representation of the stakeholders in the health and healthcare space. And that's what we try to achieve with the executive board of the Global Coalition. Then, as I mentioned, our goal is we want to really focus on the practical implementation of value-based healthcare. And that's why we launched last year in 2020, the Global Innovation Hub for Value in Healthcare. And with the Global Innovation Hub for Value in Healthcare, it's very important for us that we find best-in-class examples that will serve as proof of concept of value-based healthcare initiatives. Like I said, like Health Cluster Portugal is one of those initiatives that we qualify.
And for us is whenever we do something at the World Economic Forum or with the Global Coalition is what is the gap in the system? We try to find the gap and how we can fill that gap. And that's what the Global Innovation Hub does in terms of everyone is excited about value-based healthcare. People don't know how to implement it, or some people are implementing it, but they're not just able to scale. So how can we find the ones that have scaled and actually show them as best practices? So on March 25th of 2021, this year, we actually launched our first cohort of Global Innovation Hub for Value in Healthcare, where we qualified 4 innovative examples. So, of course, one of them I already mentioned is Health Cluster Portugal. And for us, it was really important to look at innovative ways where individuals have been able to implement value-based healthcare principles. And I think that is what each one of these hubs have done. So with Health Cluster Portugal, as you've already heard, when it comes to cataract, it's not just about, you have a patient that comes in and you just do the surgery and they're out. It's actually looking at the patient as an individual and talking to them, what is it that you want to achieve post-surgery and how can we help you to achieve that? So when you start to look at that, it is different from a traditional way of providing care where someone comes in, you do the surgery in and out, you don't care what the patient wants, but now you're putting the patient at the center of that and providing the care that they need. So you're asking the patient, what is important to you? Do you want to continue reading after the surgery? Do you want to play golf? And how do we ensure that the services that we provide to you enables you to continue the lifestyle that you want to live? With diabetes, that's another, also using value-based healthcare principles for type 1 diabetes. So as you know, with type 1 or type 2 diabetes, this is a lifelong condition. So how can we also work with individuals living with this condition to ensure that they also live a fulfilled and meaningful life? And this is what diabetes has been able to do. This is what steno-diabetes is able to do, and implementing this using value-based healthcare principles. The last is NHS Wales, and also very interesting because with NHS Wales, what they've done is to be able to implement at the national level, which also comes with different opportunities and challenges on its own. But they've made that commitment that they want to change the way they deliver care across the health system in Wales and implementing value-based healthcare at the national level. So for us, this is the fourth that we really qualify in the first year. And our goal is to continue to qualify more. And the goal for 2021 is to be able to show 15 best-in-class examples. So we'll be looking to add another 11 to the first cohort. So by 2021 to be able to qualify 15. And as we said in the beginning, it is by looking at different ways that value-based healthcare has been implemented, that is the only way we can really move the needle and actually provide examples of where this has been done. So what do we have planned for the innovation hubs that we qualified and the ones that will be qualified in the future? We work closely with them to identify what is the engagement pathway, how do they want to engage with the Global Coalition for Value in Healthcare for the next 2 years. And for us, it's very important that we're able to position them as thought leaders in this space because they're already thought leaders in this space. And how can we work with them to make the knowledge that they already have to make that widely accessible to the public? So how can we also facilitate knowledge sharing with the examples that we will be able to collect from for this innovation hub? So some of you might be wondering, so how do we actually select the Global Innovation Hub? Or if you are also interested in putting some of your initiative forwards that have been able to demonstrate value-based healthcare implementation. And I think as Joanna might tell you, this is really a rigorous process that we actually put in place, because if we are going to qualify and show initiative as best practices, we need to be able to stand by the processes that we put in place. So this year, what we've done is we have 3 processes. The first one is what we call the pre-application phase, where we open that to the public. Anyone that feels that they're doing a value-based healthcare initiative are invited to apply. Once they've applied and we go through a due diligence process and we see, okay, they are actually demonstrating, implementation of value-based healthcare,
Then we move them to the second stage, which is the maturity assessment. And this is an assessment that we work together with Boston Consulting Group to start to assess their readiness. Once they've completed that, then we do in-depth stakeholder interview with them, because like I said, for us, it's very, very important that we do our due diligence before we can actually qualify an initiative as a global innovation hub. And I think, like I said, Joanna, thank you with your team, because this is a truly rigorous process. And that's what we did with El Cluster Portugal and all the other hubs that we qualify to be able to actually qualify them as Global Innovation Hub. So what we do is we have 8 different assessment of dimensions. So we have to review them according to these 8 dimensions that we put together. And you see on your screen, so we have what we call the behaviors, and actually these are the foundational core principles of value-based healthcare. So measuring value, they have to be able to demonstrate that they're able to track the health outcomes and also link cost to that. Segmentation, for some of them is already easier, like, the type 1 diabetes or cataract, so they've already been able to segment that care. But then the next level of segmentation is looking at segmentation specific intervention. So, I mean, one thing as you get familiar with value-based healthcare, is not about a one-size-fits-all approach. You have to look at what is important to the group or to the patient. And that's what you start to see with segmentation specific intervention, where you're now customizing and defining multiple care pathways that result in a more precise and personalized care. And the enablers, I already mentioned that in the beginning. So these are the assessment that we use, and we do a rigorous process. And to help with our process, we put together an innovation expert review committee. And for us, it's also very important that we're selective in the people that we actually bring together to review and qualify the hubs. So for us, we had to look around and see who are the people that have expertise in these areas, who are the leaders in this field when it comes to value-based healthcare implementation, and looking at the ecosystem and make sure that we actually also represent the ecosystem of the value-based healthcare principles. So we work together with them to be able to do our due diligence properly to actually qualify the hubs. So this is just in a quick overview of what that qualification process looks like. And I already talked about it. The first one is we have the pre-application, we review that pre-application, we bring our expert review together to then decide from the pre-application who moves to the next stage. In the next stage, we then start to work with them on the maturity assessment, collect a lot of information by reviewing the maturity assessment, doing the stakeholder interview, doing a due diligence, then presenting that information to the hubs. Then when they review all of that information and then make recommendation in terms of the hubs that get qualified. So for us, like I said, it's very important that we have a rigorous process in place. So when we do qualify this hub, we can stand by it and say, yes, they have really demonstrated that they're leaders in this space. And this is an innovation hub that you need to learn from in terms of how they're transforming the healthcare system and how they are a leader when it comes to value-based healthcare, like El Cluster Portugal. So kind of in a nutshell, that's what we do in terms of the Global Innovation Hub. Just quickly, I know time is almost up, and to kind of tell you another thing that we have in the horizon, which we call the Value in Healthcare Enablers Community. And the reason why we'll be launching this later this year in July is because when you look at the Global Innovation Hub, you're looking at a comprehensive system. But then you have other initiatives that they're not there yet, but maybe they've been able to implement good value-based payment. They've been able to really do great work when it comes to health informatics. So how do we ensure that we don't miss out on this knowledge? So what we're doing is then creating a community around that, where we're going to work with about 10 to 15 experts in the field. And for this year, we're focusing on 2 enablers, value-based payment and delivery organization. And what we want to do is work with these experts and say, okay, when it comes to value-based payment, what are some of the gaps that you're seeing? What are some of the challenges? Identify those challenges with them, and then start to look for what are the best examples that exist. For example, when it comes to maybe value-based contracting, different areas of value-based payment.
work with those institutions, codify best practices, and make it widely accessible to the public. So when you have another initiative that is interested in value-based payment, they're not starting from scratch anymore. It's already been done, and they can use examples that we've been able to codify to start their journey on value-based healthcare. So for us, it is very important that we use the Global Coalition for Value in Healthcare. We use the Global Innovation Hub to be able to accelerate the healthcare systems transformation and accelerate the development of value-based healthcare across the globe. So this is what we have planned, and really, like I also want to thank Health Cluster Portugal, the work that we've done with you and how you have really positioned yourself as a thought leader in this space, and how you'll be able to help other initiatives that are also interested in joining this journey of developing a value-based healthcare system. So really, thank you for the opportunity for us to showcase the work that we're doing in this space. Thank you, Sophia. Many thanks for a interesting presentation on your work. Thank you. Vou passar a palavra ao engenheiro Joaquim Cunha para fazer a sessão de encerramento. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Joana. Bom dia a todos. Eu julgo que começam a não restar dúvidas de que estamos num momento de transição. A crise pandémica pode ter sido a catarata que estamos a tirar de uma visão em que a saúde ganha centralidade e a saúde digital ganha espaço. Assim esperamos. Concretamente, o que hoje aqui nos trouxe, o Value-Based Healthcare, não pode ser visto como o ponto de chegada, mas sim o ponto de partida. E é um caminho que, como foi dito pelos vários intervenientes, vai ter que ser percorrido por todos. E aqui o todos é a chave. Vai ter dificuldades, mas também não há grandes dúvidas que os resultados vão compensar. Pelo nosso lado, pelo lado do HCP, do Health Cluster Portugal, vamos continuar a procurar agregar todos os que se queiram juntar à volta desta iniciativa, que julgamos é de enorme valia. Eu concluiria agradecendo aos que quiseram ter a amabilidade de estar hoje aqui conosco e deixava-vos com a exibição do vídeo que preparamos sobre este tema. Um bom dia a todos e muito obrigado. The world will spend an estimated $25 trillion a year on healthcare by 2040. This will represent a massive 150% increase since 2014 and will affect all the globe. A coordinated global effort to create a sustainable and equitable health sector through the transition to value-based systems is needed. A value-based healthcare system is about continuously improving the relationship between outcomes and costs, ensuring long-term sustainability and better health outcomes for patients. Health Cluster Portugal conceived the HCP Value-Based Healthcare Project, a transformational platform to facilitate value-based healthcare model adoption. The project is aimed at creating a rigorous and credible evaluation system, focusing on health results, namely from the patient's point of view, promoting a culture of continuous improvement with a high impact on the patient's quality of life and on national health system costs. It will serve as a reference to a clinical practice of excellence, with continuous information for clinicians and the population in general, allowing patients to make well-informed choices, and with the aim of obtaining maximum health gain. Starting by cataract surgery,
VBH-CAT. It aims to be rolled out to different pathologies, driving whole health system transformation in 5 years. The first annual report of the VBH-CAT project has been released, presenting the assessment results of the impact on cataract surgery on more than 11,000 patients in 13 national hospitals, public and private, as well as the steps on a strategy to rationalize costs while maintaining the quality of care from the patient's perspective. HCP value-based healthcare will drive change by integrating and spreading best clinical practices, encouraging collaboration between different health stakeholders, care provider, payments, health technology, clinical research, policies. Publishing insights on key topics such as value-based payments, cherishing technology standards for health data capture, share, and analysis. The HCP Value-Based Healthcare in Cataract Surgery was distinguished by the World Economic Forum's Global Coalition for Value in Healthcare as a global innovation hub. This distinction is awarded to the most advanced and impactful initiatives in the world that demonstrate leadership in the implementation of value-based healthcare models. Championed by public and private healthcare leaders in Portugal. Hosted by Health Cluster Portugal. Branded by Health Portugal.